Olá pessoal, Léo Passo, seu marqueteiro favorito, fazendo a sua terceira aula de Dialogflow ligado ao aplicativo WhatsBoot e ligado ao WhatsApp, tá? Então quem faz a ponte entre o WhatsApp e o Dialogflow é o aplicativo WhatsBoot. Mas na aula passada eu mostrei como é que faz a configuração. Eu te indico que você assista essas duas aulas anteriores, né? Que aconteceu. E agora vai vir a aula que vai ser uma aula maior, mas é uma aula onde que a gente vai estar aprendendo de fato como é que funciona as intents. Vamos prestar bastante atenção nessa aula para vocês não terem problemas futuros na hora que a gente começar a fazer os incrementos mais importantes. Nessa primeira coluna, o local que a gente vai mais trabalhar é nas intents e nas entities, tá? E nessas intents, ou seja, nessas intenções, é todo o input que chega e o output que sai, ou seja, toda a mensagem que chega e toda a resposta que sai. Um breve lembrete da gente falar das intenções, e a gente vai falar isso várias vezes aqui, que no aplicativo a gente chamou de regras. A gente sempre vai ter alguns itens particular delas, mas basicamente o que vai ser uma mensagem que o robô vai perceber de entrada do cliente, e é aqui que a inteligência artificial atua melhor, porque ela vai compreender essa mensagem que vai chegar e vai responder com uma mensagem pré-determinada. Nesse meio são as intenções em separados, e aqui tem dois tipos de intenções que são dois tipos especiais. A primeira é fallback. Fallback é quando ele não entende o que a pessoa falou. E o segundo é um welcome, ou seja, um bem-vindo para aquelas pessoas. Já essa terceira coluna aqui, é só você treinar se as intenções que você criou aqui estão respondendo legal. Então, como ele já veio com essas duas, eu vou dar um oi para o robô. Na verdade, eu vou melhorar. Eu vou falar olá, mundo. Reza a lenda que se você não começar com olá, mundo, dá problema. Então, você vê, o user says, ou seja, o usuário disse ao robô olá, mundo, e ele respondeu com oi. Beleza? Então aqui, e ele ativou a intent, ou seja, essa aqui, ó, tá vendo? Vê que o nome tá igual. Beleza? Vamos guardar então. Toda vez que eu tenho um intent, ele vai ter que compor pelo menos uma mensagem de entrada, um nome, uma mensagem de entrada e uma mensagem de saída, mesmo que a mensagem de saída seja sem nada escrito. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nas minhas intenções é criar minha primeira intenção. Eu particularmente gosto de usar os números para estar criando as intenções. Mas por que, Léo? Porque quando eu monto os menus no Word, eu vou escrevendo assim. Então eu prefiro dar os nomes. Então a primeira intenção que eu vou criar é a 00, ponto. Depois eu explico por que eu uso 00. É porque eu vou explicar agora. Eu uso 00 porque eu nunca passei de 100 intenções, tá, gente? 100 regras. E quando eu uso 00, ponto, eu vou ter 001 e aí ela vai permitir. Quando eu crio a 11, ela se sobrepõe a 1 e que causa uma certa confusão. Então eu uso duas casas decimais para um nome. E aqui eu vou colocar menu. Beleza? Então aqui é o meu menor sistema, vamos falar assim. Porque a primeira coisa que eu preciso é de um menu. Então vou salvar. Eu já salvei o nome. Eu vou pular esses dois e vou adicionar a frase. Ou seja, quando chegar no celular a frase menu, o sistema vai ter que responder com o que eu vou predeterminar aqui. Então eu já fiz o meu pré-texto de menu, peço que vocês façam o texto de vocês e eu já vou responder com o texto que eu já pré-coloquei. E ele vai aceitar aqui ícones, igual vocês viram o robô, e vai aceitar links também. E sabe aquelas regras do WhatsApp, igual negrito e itálico? Ele também aceita. Então aqui você vai ver que nessa frase ela está toda em itálica por causa dos underlines, né? Aqui e aqui. E a palavra já está em negrito. Então
Eu, em vez de montar aqui no meu sistema um menu baseado em números, eu estou fazendo um menu baseado em palavras-chave. Então eu coloquei aqui, se ele escrever então um menu, eu coloquei o que você gostaria de saber. Responda com a palavra. Como funciona o WhatsApp, me mostra um exemplo de Snapchat, me mostra um exemplo das redes sociais, quanto custa, como eu faço para comprar. Quer comprar o WhatsApp como eu faço, né? E ele respondendo um que está em negrito, o sistema já evoluiu com ele, tá? E aí eu vou salvar. Feito isso, eu salvei. Então eu poderia agora pôr o meu robô em treinamento. Eu escreveria menu e veria o que ele respondeu. Aqui aparece assim, mas no WhatsApp de verdade ele coloca certinho. Vocês podem ficar bem tranquilos. Ele não vai sobrecolocar. Léo, me responde uma coisa. Se eu colocar um item aqui a mais, como é que ele vai se comportar? Então, se a gente colocasse esse item aqui, ó, ele vai colocar 2 cards na resposta, tá? Se eu colocar um item na mesma resposta, aqui no mesmo texto response, aqui ó, tá vendo que tem 2 blocos diferentes, tá, gente, ó? Ele vai responder nessa ordem, porque eu poderia trocar a ordem, tá vendo? Ó? Só que como eu coloquei 2, uma hora ele vai responder com 1 e uma hora ele vai responder com 2. Esse bloco, ou seja, esse card que sai lá no WhatsApp, tá? Quando a gente fala de card, é um card mesmo, igual esse aqui, ó, tá, gente, inteiro. Então, ele vai responder ou com um ou com outro, mas esse de baixo com certeza iria ser respondido, tá? Então, se eu viesse aqui de novo e colocasse menu, olha lá, ele respondeu com 1 e o último, vou lançar menu de novo, olha lá. Então ele está respondendo, ó, tá vendo que ele está aqui, ó, me conta, tá vendo? Ó, me conta uma piada, tá vendo? Ó, que é a mesma frase que está aqui embaixo, ó, tá? Eu estou repetindo ela, na verdade, então ela está aqui várias vezes. E eu vou colocar de novo menu, ele vai de novo menu, uma determinada hora ele vai colocar só a parte de baixo, ou seja, ele vai fazer a variação, mas ele vai fazer a variação conforme ele deseja, tá, gente? Aqui a gente não tem nada a ver. Pôr de novo, escrever menu, lá. Ele vai colocando essas respostas. Fechou? Eu vou limpar aqui, porque aqui não tem essa necessidade, e aqui também não tem essa necessidade, tá? Eu poderia pôr uma resposta para ele que seria assim: você pode chamar menu a hora que você quiser. Então eu vou pôr aqui, ó, eu vou pôr em itálico. Eu gosto muito de usar itálico, negrito, o ícone do robô para a pessoa saber que ali é um atendimento virtual. Então eu gosto de pôr essas coisas porque fica bem pontual. Acho que o cliente percebe quando você coloca um robozinho, ou um ícone animado, ou um ícone da menininha, né, de atendimento. Eu acho que vale a pena já configurar. Aqui só vai ter que ser configurado, ajustado poucas vezes, então acho que vale a pena. Então vou colocar aqui, digite menu, eu vou pôr em negrito, é itálico negrito, a hora para retornar aqui, beleza? Então eu fiz a minha primeira regra, que foi a regra do menu. Então vem aqui de novo, ó, e eu vou lançar ele mais uma vez, menu. Beleza, ele já colocou a regra aqui e tá funcionando. Daqui a pouco eu mostro como é que linka o robô ao WhatsApp, tá, gente? Mas para quem já chegou nesse vídeo, provavelmente já deve ter o aplicativo e provavelmente já deve ter conseguido linkar ele, mas eu mostro nas próximas aulas. Então eu vou salvar. Agora eu vou... Então, se eu voltar em intenção novamente, tá, gente? Eu estava ali criando uma nova... A minha intenção já está aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí você viu que eu falei que ela vai entrando e vai empurrando? Beleza. Eu vou criar uma segunda intenção, que seria a intenção que responderia a essa primeira pergunta. Como funciona o WhatsApp? Então eu vou vir aqui, ó. O sistema vai começar a falar de WhatsApp, como funciona o WhatsApp. Então eu iria vir aqui, olha, create, tá vendo? De novo, ó. Vou colocar um nome, eu vou usar o próprio nome do sistema, né? Como funciona o WhatsApp. É minha resposta 1.0, tá? Já salvei ela. E aí a pergunta clássica é como funciona. É a primeira pergunta, né? Que eu fiz. Você pode colocar mais de uma frase.
O sistema, essas frases que você coloca que o cliente poderia supostamente estar colocando aqui, quanto mais você colocar, mais vai dar o entendimento. Porque a gente usa a inteligência artificial, gente, para melhorar o entendimento do que o cliente fala com a gente. E não necessariamente das respostas que o sistema dá. Ele vai sempre responder o que a gente predeterminar. Então, se ele colocar como funciona o WhatsApp, eu também vou estar respondendo. E outra coisa que eles gostam muito de colocar é... Quer ver? Só um minutinho. Opa. Deixa eu ver aqui, porque eu estou refazendo esse robô e ele já foi feito. Então eu tenho uma colinha aqui numa outra tela minha aqui que eu estou olhando, tá, gente? Então, como configurar, não. Funciona para quê? Como isso funciona, né? Como isso funciona, beleza? Então e aí ele vai percebendo frases. Depois na fase de treino, um pouquinho mais para frente, eu mostro outras frases que não são tão comuns. Então, aqui lá, o que ele faz? O que eu estou querendo informar para o sistema? A combinação dessas frases ou essas frases responde a minha pergunta. E agora eu venho aqui e vou colocar a resposta padrão que eu sempre uso. Então eu vou colocar um card aqui. Eu vou colocar o ícone do robô, tá, gente? Só buscar o meu ícone do robô aqui. Mais uma vez, vou até salvar ele à parte. Aqui. Deixa eu voltar com ele aqui. Só salvar ele à parte aqui, tá, gente? Aí eu vou pôr o ícone do robô primeiro. Eu vou adicionar mais um card, que vai ser o segundo card. E no meu último card, uma hora eu vou colocar e tem mais. Na outra hora eu vou fazer o switch, né? Cada hora ele vai colocar uma das duas, tá? Para mim testar qual que ele vai mais longe, eu estou colocando mais uma resposta, é tudo cards separados, tá? E vou fazer uma pergunta. Eu costumo falar assim, Léo, eu sempre coloco no final uma pergunta. A pessoa fala assim, Léo, como é que eu devo finalizar? Você deve sempre finalizar cada card com uma pergunta. Porque se a pessoa parar de mandar intenções, ou seja, se ela parar de mandar as frases aqui em cima, o robô para de conversar. Então, o macetinho que eu passo para todo mundo sempre finaliza com uma pergunta, tá? Porque força a interação, tá? Beleza. Então, ele foi lá, legal, respondeu como funciona, e aí eu falei, gostou. Olha só que legal agora. Eu, em vez de criar uma nova intenção do nada, agora eu tenho duas possíveis respostas para isso aqui, tá? Eu tenho sim, não, eu vou falar três. Então eu tenho sim, não e talvez. Primeiro, eu vou responder para quem fala sim, tá? Ele falou, pô, foi lá, ele leu minha resposta, né, e falou sim. Então eu venho aqui, ó. Em vez de eu pedir a intenção por aqui, que é mais uma intenção, e seria uma intenção sim, eu vou adicionar essa intenção à resposta sim. O sistema ele já vai entender, tá? E aí eu vou entrar nela aqui, então resposta yes. Então o que o sistema já fez? Ele já entendeu, tá? Ele já colocou uma série de coisas que ele falou, nossa, você gostou, não gostou? Tem muita gente que responde com aquele joinha do WhatsApp, né? Então eu vou vir aqui, ó, deixa eu pegar um joinha aqui, bem rápido, ó. Posso usar um emoji, tem gente que responde com emoji, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou encaixar o emoji. Então se o cara colocar emoji, faça isso mesmo, sim, confirmar, parece bom, concorda, exatamente, claro, certeza. Então você gostou? Ele falou, sim, eu gostei. O sistema ele vai colocar um contexto aqui, tá, de entrada, ou seja, o sistema precisa da resposta anterior para estar colocando a da frente, tá, gente? Então, basicamente o sistema funciona assim, ele vai lá, trava no contexto e continua a pessoa dali. E aí eu venho aqui e falo para ele sim. Então, na hora que ele falar sim, aí eu falo, então, bora vender mais? Aí eu vou colocar o meu
a minha resposta para isso. Eu já busquei de lá, eu só vou colocar aqui rapidamente, junto com o meu ícone, né, que é o do robozinho, e esses dois diálogos, um em cada um dos seus cards. Tá, ó. Beleza, 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 beleza. Então aqui, para mim, eu cheguei no final da trilha. Vocês viram que eu falei como funciona. Se ele fala que gostou, eu tô aqui com ele, tá vendo? Ó? Então, bora vender mais. Clique agora no Bitly de entrada, tá vendo? Ó, eu pus um link aqui e cria sua conta grátis. E eu vou salvar. Vamos dar uma testada nesse robô? Então vamos lá. A pessoa chegou agora, ela falou oi, ele olá, ele o sistema iria perguntar provavelmente como funciona, né? O sistema ia fazer a resposta do como funciona e a minha suposição é no sim. E aí ele já pegou aqui e ofereceu. Aqui são os processamentos dele. Eu não vou entrar nesses detalhes, vou deixar isso para aulas mais avançadas, mas basicamente ele respondeu sim. Então ele respondendo sim, eu agora vou de voltar nas minhas intents. E agora eu vou criar, gente, a segunda intenção, que é a intenção do não. Vocês concordam? Se o cara não entendeu a primeira, agora é a hora da gente prever o não. Eu só vou lembrar de pegar que aqui é pai aqui em cima e filho, tá, gente? Então eu vou pegar na intenção pai, ou seja, a intenção ancestral, para estar fazendo a de baixo. Eu vou added, aí no, se ele falar que não gostou, como funciona e não. Só para ver o que ele estava lá. Tá. Se ele falou a frase do como funciona, né? Vou voltar aqui só para a gente relembrar. E colocou aqui, né, o como funciona, um em cada card. E o cliente falou, gostou? Ele vai falar assim, não. Porque ele fale não, tá, gente? E ele já pré-coloca ali, né, os nãos pra gente. E se ele fala assim, não gostou, deixa eu pensar aqui como é que eu falaria para ele ficar mais tranquilo. Eu ia falar com ele. Que pena. Talvez, né? Talvez você está buscando outra função. Posição. Beleza? Que pena, talvez você está buscando outra solução. Outra solução. Toda solução. Ponto. Eu vou fazer para ele uma pergunta. Eu sempre gosto de terminar com pergunta. Qual seria a solução que te atenderia? Beleza? Ficou erradinho, deixa eu dar uma consertada. Atenderia. Então eu cheguei para ele e falei, ele vai ser, que pena, talvez você esteja buscando uma outra solução. Talvez. Qual seria a solução que te atenderia? E aí eu vou salvar. E aí as pessoas elas vão responder com o que elas quiserem. Tudo bem, o robô provavelmente ele vai ter com o que ele responder aqui na sequência, o robô deve provavelmente ficar quietinho. Então, vou só dar uma resetada. Esse aqui é o seguinte, ele gravou o contexto, tá, gente? Vamos lembrar aqui do contexto. Contexto não, tá? Esse aqui, ele precisaria da resposta anterior para responder essa da frente. Então, eu vou lá. Vou falar, oi, o como funciona. E ele falou, não. E agora, ele fala assim, qual que é a solução que te atenderia? Eu vou pôr assim, envio em massa. Envio em massa. Legal? Ele falou, desculpa, não entendi, e ativou o fallback, tá, gente? O fallback. Eu, particularmente, gosto que o primeiro fallback, ou seja, a primeira vez que a pessoa coloca uma mensagem errada, que o robô não responda nada. Mas eu utilizo ela. Então eu venho aqui, ó.
Eu vou no fallback, tá vendo, ó? Que é quando o robô não entende a frase, então nem preciso de frase, tá vendo, ó? Tá, ó, nem preciso de frase. E eu simplesmente... Opa, perdão, gente. Que eu fechei minha caixinha de resposta, ó. Eu simplesmente... Opa. Perdão. Delete. Opa. Ah, tá. Default. E mais um. Opa. Adjust response. Perdão. Aqui, ó. Beleza. Eu quero que o meu robô não responda com nada. Então, reparem, eu só dei um espaço aqui, tá, gente? Ó. Beleza? Ó. Fui aqui, apertei espaço. O robô vai responder com espaço. Ou seja, ele não vai responder com nada. Então, quando a pessoa... A primeira vez que ela errar, o robô já não vai consertar para ela oferecer o menu, tá? É isso que eu pedi que o robô fizesse, tá, gente? Aqui, ó. Beleza? Só que se a pessoa errar de novo, aí sim eu vou oferecer menu. Então, essa é uma intenção um pouco mais complexa, tá, gente? Então, vou recapitular. Primeiro eu fiz aqui a intenção vazia, então quando a pessoa escrever qualquer coisa, o robô não vai entender, ele também não vai responder com nada, que é só user 6, tá, gente? Mas só que na segunda vacilada do cara, eu vou vir aqui, ó, did follow-up, ó, e vou procurar fallback de novo, tá vendo, ó? Porque, ou seja, ele errou uma vez e agora ele errou de novo. Ou poderia ser custom, tá, gente? Que são duas erradas, mas eu vou pôr um novo erro. Ou seja, ele errou uma vez e agora ele errou a segunda, tá? Então, na hora que ele errar a segunda, já que ele colocou aqui, ou seja, esse contexto aqui, quando ele errar a segunda, eu vou falar assim, eu vou falar com ele, robozinho, ups, eu não entendi. Eu não entendi. Por favor, reformule sua resposta ou digite menu para mais opções. Ou seja, ele agora tá prontinho, tá vendo? Então ele agora, quando a pessoa errar, o que acontece, tá, gente? Não é, a pessoa às vezes não erra de maldade, não. Ela digitou ali errado, ou o robô não entendeu. Quando ela digitar pela segunda vez errada, o sistema ia ali e catching nela, né? Pegava ela. Então, se ela digitar uma vez errada, o sistema colocou. Se ela digitar errado de novo, olha lá, ó, aí o sistema já colocou a opção para ela estar parando. Gente, particularmente eu não gosto de pôr ponto final nas minhas conversas aqui não, tá? Eu deixo mais livre aqui. Vou pôr esse menu maiúsculo só para ficar parecendo que é um título mesmo, tá? Então, ou seja, agora se ela digitasse menu, o robô já traria o menu para ela mais uma vez. Tudo salvo, tudo de boa. Gente, eu espero que essa aula introdutória já deu para sentir como é que o robô funciona, tá? Léo, já que você está fazendo um menu, o que você acha de colocar um menu aqui embaixo e toda vez que a pessoa apertar 01, ela chamar como funciona? Gente, eu tenho uma opção boa e ruim para isso, porque se isso não estiver debaixo de um contexto, ou seja, se não estiver debaixo do menu, tá? A pessoa pode ter que digitar 01 e lá na frente ela, por algum motivo, ela digita 01 e dá problema, tá? Então, assim, ou digita 1 e dá problema. Mas é possível a gente estar fazendo um menu mais simples para estar respondendo as perguntas sim, tá bom? É bem possível sim, tá? Então a gente consegue estar montando isso com 01 sim. Então era para mim adicionar o 01, gente, seria bem simples. Eu venho aqui, ó, e numa dessas respostas eu coloco 01 e na próxima eu coloco 1. Ele vai dar esse data time, como não é dia, tá vendo? Eu prefiro vir aqui, tá, gente? E simplesmente eu apago esse negocinho que aparece. Então eu ponho salvar, ó.
E beleza, então toda vez que eu digitasse 1, o sistema responderia 1. E eu viria aqui, só mais um momento. Perdão, eu vou em menu e aí eu digito 1. Então, eu iria simplesmente vir aqui, ó. E em vez de colocar, eu coloco um ponto, ó. E agora eu iria fazer com todos aqui de baixo, tá? Legal? Vou salvar. E meu robô previamente está montado, tá, gente? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Legal? Então, gente, eu vou parar por aqui, esse meu robô, e vou esperar você já para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, para a gente estar mostrando mais coisas da ferramenta Dialogflow, para a gente estar fazendo os nossos robôs de WhatsApp, beleza? Quem não baixou ainda o nosso aplicativo, o WhatsBoot, que está no link app.whatsboot.com.br, não deixe de baixá-lo para conseguir fazer a sua conexão entre o Dialogflow e o WhatsApp. Valeu, gente, e até o próximo vídeo.